Direito em Pauta vai começar agora e o tema é o seguinte: policiais militares foram presos em uma operação que investiga a suposta ligação dos PMs com facções criminosas no Rio Grande do Sul. A operação foi feita na segunda-feira da semana passada pelo Ministério Público Estadual em conjunto com a Brigada Militar. 37 mandados foram cumpridos em Porto Alegre e cidades da região metropolitana e também na Serra, além de Cachoeira do Sul e Santa Maria. A investigação aponta o envolvimento de 9 soldados e sargentos com o crime. R$180 mil em dinheiro, drogas, armas e telefones celulares foram apreendidos. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje. Foram verificados possíveis crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, armas e corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. A conduta deverá ser submetida à apreciação da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, professor Paulo Regis. Um assunto denso e muito sério hoje, né? Boa noite, Vivi. Sempre uma alegria estarmos juntos para tratarmos mais um tema jurídico. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bom, antes da gente começar, vamos apresentar primeiro os nossos convidados, depois a gente vai falar sobre a Livraria do Advogado. Perfeitamente. Nós contamos hoje, Bives, para tratar desse tema, com o juiz do Tribunal Militar, doutor Amilcar Fagundes Freitas Macedo, que nos dá a honra hoje de comparecer aqui no Direito em Pauta. Ele também é corregedor geral do Tribunal Militar do Rio Grande do Sul. E me permita a particularidade, ele é ex-aluno dessa casa. Deve ter sido formado na primeira ou segunda turma, né? E depois de ter passado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ele ascendeu à corte, ao Tribunal Militar do Rio Grande do Sul. Então é uma honra para nós, uma dupla honra, a sua presença e também esse fato de ser egresso desta casa. Contamos também com o professor Sérgio Roberto de Abreu, que leciona, entre outras disciplinas, Direito Administrativo, Direito Constitucional. O professor Sérgio é mestre em Direito e está fazendo seu doutoramento em Barcelona. Professores, magistrado, sejam bem-vindos. Bom, antes da gente conversar com os nossos convidados especiais, professor, a gente sempre indica uma obra disponível na Livraria do Advogado. Você aí, nosso telespectador, se tiver interesse, está aí a obra, está na tela. Professor, pode falar um pouquinho mais sobre ela? Nós vamos indicar mais uma publicação da Livraria do Advogado Editora com o título Amigo do Direito Penal e com o subtítulo Por que nosso sistema favorece a impunidade dos criminosos de colarinho branco, da autoria de Diogo Castor de Matos. Ele é procurador da República, especialista em Direito Penal e Processo Penal e também com especialização por uma Universidade de Roma em crime organizado. Ele é mestre em Direito e professor de Processo Penal na Escola Superior da União, Escola Superior do Ministério Público da União e na PUC do Paraná. Ele compõe a força-tarefa da Operação Lava Jato desde a sua criação. O objetivo da obra é analisar a imputabilidade dos crimes de colarinho branco na atuação e na prática da persecução penal, abordando as dificuldades do processo penal no país que superprotege ricos e poderosos, tratando dos entraves operacionais vivenciados no cotidiano forense pelos que enfrentam a criminalidade econômica no Brasil. Caracteriza-se um aspecto interessante que o prefácio dessa referida obra é do Procurador da República Dallagnol e, dentre outros críticos que a elogiam, consta um excerto do juiz federal Sérgio Moro. Essa é a obra que estamos indicando, Bives. Bom, você aí está vendo na tela o telefone da Livraria do Advogado. Caso haja o interesse, por favor, entre em contato. Bom, vamos começar a nossa conversa. Mais uma vez, quero reforçar a satisfação em receber o doutor Amilcar. Vamos iniciar o nosso Direito em Pauta, registrando que na última terça-feira, 19 de junho, o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, comemorou o seu centenário. O senhor poderia explicar inicialmente para os nossos telespectadores a competência da Justiça Militar? Pois então, a competência da Justiça Militar ela está prevista na Constituição Federal. No artigo 125 da Constituição, diz que a Justiça Militar compete julgar
os policiais militares dos estados, no nosso caso do Rio Grande do Sul, nos crimes militares definidos em lei. E também é da competência da Justiça Militar Estadual as ações que eventualmente sejam interpostas na Justiça Militar para dirimir qualquer dúvida quanto aos procedimentos administrativos disciplinares aplicados na Brigada Militar. Então, essa é a competência da Justiça Militar do Estado. Professor Sérgio, qual a diferença de tratamento que é dispensada pela Brigada Militar para os efetivos e aqueles que se encontram em estágio probatório? Bom, boa noite a todos, né? Bom, o tratamento, né? Em que sentido, professor? Tratamento... Em termos agora, esses militares, conforme nós noticiamos na chamada, existem uma série de militares que estarão envolvidos. Nós estamos falando em tese, evidentemente. Tudo que nós dissermos aqui é apenas em tese. Então, em tese, esses militares estarão sujeitos a uma punição? Como é que procede? Perfeito, aqueles que professor. são efetivos, aqueles que ainda estão em estágio probatório, como é que se faz essa diferenciação? Sim, esse é um caso bastante complexo, né? É evidente que hoje as instituições públicas não estão imunes ao alcance da criminalidade, né? Ou a criminalidade se procura se agregar de parte do setor público, ou alguns agentes do setor público acabam enveredando para a criminalidade. Infelizmente, é o caso que ocorreu agora recentemente, né, envolvendo efetivos da Brigada Militar, que foram identificados a partir de uma investigação séria, profunda, bastante abrangente, numa parceria entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e a Brigada Militar, através da sua corregedoria, né, em que identificaram integrantes da Brigada Militar envolvidos com os setores da criminalidade, principalmente do crime organizado. E aí é um diferencial importante que precisa se registrar, né? A forma como as instituições públicas, no caso da Brigada Militar, enfrenta essas situações, ou seja, procurando fazer investigações, né? Identificar esses fatos, isso surge a partir de denúncias, né? Muitas vezes a comunidade traz essas informações, isso é apurado, investigado, são abertos procedimentos investigatórios, né? E, neste caso, com a parceria do Ministério Público, para se chegar à identificação desse caso, coletar os indícios, né, de provas, né, coletar as provas, e, a partir daí, definido o fato e apurado as provas, identificada a autoria, tomar as medidas. Então, são inquéritos policiais militares que são instaurados, né, onde é coletado todas essas provas, todo esse conjunto. Então, nós temos um caminho, que é o caminho penal, da responsabilização penal pela prática do crime, que vai através do inquérito policial, no inquérito policial militar levado pela Corregedoria Geral da Brigada. Esse inquérito finalizado, ele vai ser encaminhado para o Ministério Público, para a Justiça Militar, né? Na Justiça Militar, então, vai, através do Ministério Público atuante na Justiça Militar, aí definir pela ação penal se for crimes militares ou encaminhar para a Justiça Comum se for crimes de natureza civil. Aí, paralelamente a isso, também deve ocorrer a responsabilidade administrativa, né? Ou seja, e isso pode ensejar sindicâncias administrativas e processos disciplinares administrativos, e que vão levar a sanções administrativas, como a própria exclusão da Brigada Militar. Então, quando os fatos são de natureza grave e o envolvimento com a criminalidade é uma situação incompatível com a função do policial militar, é uma atividade que fere a ética e o profissionalismo dos profissionais, dos integrantes da Brigada Militar, então são de natureza grave e isso pode ensejar uma exclusão. E nós temos dois casos aí. Tem aqueles que estão em estágio probatório e a gente não tem ainda os dados dos integrantes e qual é a situação funcional. A situação daqueles que estão em estágio probatório, que não têm estabilidade, e os que têm estabilidade. Os que têm estabilidade, eles passam por um conselho de disciplina, que é um processo amplo,
e que no final enseja a demissão do serviço público, ou seja, a exoneração da Brigada Militar. E aqueles que não têm estabilidade passam por um processo sumário, né, porque eles ainda não têm aquela efetividade, né, aquela estabilidade na função pública e também podem levar à sua exoneração. Professor, rapidamente, um pouco o senhor já adiantou, antes de passar para o doutor Amilcar, numa análise que ele vai fazer na sequência, mas só para marcar, né, a questão de como são apurados rapidamente e o papel, o senhor já citou, da Corregedoria Geral. Isso é importante, né, porque a Brigada ela tem um controle bastante amplo, né? Ela tem um controle, a gente podia dizer que é concentrado na Corregedoria Geral, que é o órgão de assessoria do comandante-geral da Brigada, que faz investigações, recebe denúncias, faz avaliações. Há uma ouvidoria onde qualquer cidadão pode se dirigir a essa ouvidoria e levar a questionamentos, casos, situações em relação à prática profissional dos policiais militares, dos brigadianos, né? Então, a Corregedoria tem esse papel, tem uma ouvidoria e também tem o setor de investigação, né, onde são instaurados inquéritos policiais militares, onde ela exerce aí uma polícia judiciária militar. Ou seja, uma polícia judiciária militar é a polícia encarregada de fazer os inquéritos através da corregedoria e aí buscar a responsabilização penal, ou seja, identificação de autoria e de provas pela prática de crime. E também tem o setor que é a parte da disciplina, ou seja, punições disciplinares, análise de recursos disciplinares e os conselhos de disciplina, que são aqueles conselhos onde se analisa a conduta funcional daquele profissional que tem instabilidade. E aí sim, se for de natureza grave, e que o torne incompatível com o exercício da carreira na Brigada Militar, então ele vai ser excluído dos quadros da Brigada. Doutor Amilcar, diante dos fatos que foram noticiados, e sempre com essa ressalva em tese, quais seriam as penalidades que esses militares estariam sujeitos? Depois de julgar o processo, de analisar as provas, tal, quais as penalidades que são passíveis de serem aplicadas? Bem, primeiro nós temos que verificar em que crimes que eles serão efetivamente enquadrados. Né? E também se o serão. O inquérito policial militar se ocupa disso. Né? E o Ministério Público depois vai definir em qual enquadramento eles serão denunciados. O que os jornais dizem é que eles estavam praticando crimes de venda ilegal de armas, associação criminosa. A venda ilegal de armas, a pena varia de 4 a 8 anos. 4 a 8. A associação criminosa, que é o antigo quadrilha ou bando lá do nosso 299 do Código Penal, ele hoje tem uma pena de, se não me falha a memória, de 3 a 8 anos, ou de 3 a 8 anos. E ainda eles estariam envolvidos em extorsão, porque ao que se dessume do que os jornais efetivamente noticiaram, eles estariam extorquindo um determinado segmento da criminalidade para favorecer outro. Né? Extorquiam armas de um determinado segmento, drogas, enfim, e favoreciam uma outra facção criminosa. Isso é um crime militar previsto no Código Penal, cuja pena vai de 5 a 15 anos. Que é o crime de extorsão, se houver violência ou grave ameaça, enfim, praticada por servidor militar. Então, isso pelo que os jornais noticiaram. Agora, também noticiaram a apreensão de drogas, né? Aí teria o crime de tráfico de entorpecente, né? Acredito que eventualmente, a investigação vai verificar se eles tinham se estavam de alguma forma protegendo a associação criminosa, essa facção criminosa. Bom, aí já tem mais um crime lá da Lei 12.850, que trata das organizações criminosas. Se houver algum enquadramento em homicídio, esse julgamento será da Corte Militar ou do Tribunal do Júri, ou seja, da Justiça Comum? Pois é. A Constituição fala lá no artigo 125, parágrafo 4º, que compete à Justiça Militar dos Estados processar e julgar os policiais militares nos crimes militares definidos em lei. E faz uma exceção aos crimes dolosos contra a vida de civil, né? Crimes praticados contra a vida de civil, que estes serão processados e julgados no Tribunal do Júri. Então, eles são investigados
pelo inquérito policial militar, pela polícia militar, no âmbito da corregedoria, e uma vez enquadrado naquele crime de supostamente doloso contra a vida civil, este feito é encaminhado à Justiça Militar, que por sua vez, depois da análise quanto a eventuais discriminantes, né, de ilicitude, os encaminha ao Tribunal do Júri da capital, que vai fazer o processamento e julgamento. Estar questionando, mas eu acho que é para o esclarecimento dos nossos telespectadores, claro, né, Bives? E se for um militar, ou seja, crime doloso contra a vida de outro militar? Sim, aí a competência é da Justiça Militar. Se for civil, será a competência da Justiça Comum, do Exatamente. Tribunal do Júri, é isso? Tem essa questão, né? Por exemplo, no caso de uma organização criminosa, tendo civis envolvidos, como é que fica essa separação? O crime militar, de acordo com a Lei 13.491, publicada em outubro do ano passado, todo o crime praticado por militar em situação ativa, né, em situação de serviço ou em razão da função, que são os critérios definidos no artigo 9º do Código Penal Militar, esses crimes, muito embora estejam fora do Código Penal, esta foi uma modificação significativa, porque até outubro só eram crimes considerados crimes militares aqueles que fossem cometidos nessa condição de estar em serviço ou no desempenho da função ou em razão da função, tá? Mas esses crimes deveriam estar dentro do Código Penal Militar. A partir de outubro, houve uma modificação no artigo 9º, inciso 2º do Código Penal Militar, e ele abrange agora, se praticados nos mesmos critérios, ele abrange todos os crimes da legislação penal, inclusive aqueles que estão fora do Código Penal Militar, ou que estejam no Código Penal Comum, ou que estejam nas leis extravagantes. Se praticados naquelas condições estabelecidas no artigo 9º, inciso 2º, repito aqui, militar em serviço, atuando em razão da função, e outras, mas a mais significativa é esta. Se for dentro desse critério, é considerado crime militar e vai ser julgado pela Justiça Militar, apurado por inquérito policial militar. Nós temos uma pergunta, né, Bives, que é para nós e para os nossos telespectadores, ela é crucial. O que é possível fazer para prevenir a corrupção militar? Bom, a corrupção é algo que existe desde 5.000 anos atrás, né? Se debate muito onde ela começou, enfim, né? Eu até tenho um artigo que eu escrevi sobre lavagem de dinheiro, que eu pesquisei ali a corrupção ainda na China, né? Há 4.000 anos atrás. Ela convive com a sociedade, né? Não se existe um remédio para a corrupção. Me parece que o maior remédio para isso são de ações fora do sistema penal, né? Na educação fundamentalmente. Dentro do sistema penal, do sistema de justiça, né? O que se pode fazer? Se pode fazer o que a Brigada está fazendo, atuando com rigor, com técnica apurada, apurando os crimes e punindo. E aí entra uma particularidade, professor Paulo Regis, que é importantíssima, que a justiça militar ela é muito rápida, né? Até porque o seu jurisdicionado ele é menor em termos de quantidade, mas ela é muito rápida, é muito efetiva. Nós temos os processos em primeiro grau julgados em 1 ano. E em segundo grau, que é em grau de recurso, no tribunal ao qual eu tenho assento, as nossas apelações são julgadas, em média, em 60 dias. Quer dizer, então, isto para um agente do Estado que está na rua armado, com autorização, inclusive para matar, isso é fundamental. Esse sujeito, ele não pode ficar à espera, e a nossa justiça estadual aqui é uma justiça rápida, né, se comparada com as demais, mas para a nossa necessidade, nós precisamos ser mais rápidos que isso. Um processo na justiça comum, por exemplo, ele levaria 3, 4, 5 anos para se chegar ao cabo. Só para o senhor ter uma ideia, por exemplo, o crime que ocorreu da Boate Kiss, que ainda se discute questões relativas ao tribunal do júri, né? Se vai para o júri, agora já foi decidido pelo tribunal que não vai, há recursos subindo ao STJ. Na Justiça Militar, na época, né, ainda pertenciam ao quadro, se não me falha a memória, da Brigada Militar, os bombeiros que foram acusados, eles já foram
aqueles que teriam de ser absolvidos foram absolvidos, os que teriam de ser condenados foram condenados e já estão cumprindo pena. Né? Sim. Porque a justiça militar é muito mais rápida. É muito mais célere. E isso é necessário. Nós não podemos ter um sujeito, por exemplo, armado na rua, cuidando da segurança das pessoas e que tenha em si, tenha na sua cabeça uma espada, né, de um processo que vai durar 4, 5 anos. Isso é inadmissível para um militar de uma força estadual. Né? Então, esta me parece, professor, que é a forma como nós podemos combater a corrupção, sendo ágeis, né, sendo rigorosos na apuração. Né, o Ministério Público certamente será muito rigoroso na apresentação de suas denúncias, na delimitação dos crimes, e eu tenho certeza que a Justiça Militar vai absolver quem deva ser absolvido e vai condenar aqueles que efetivamente devam ser condenados. E, como disse o professor, vamos colocar na rua aqueles que não servem para a instituição. Perfeito. Professor, eu acho que esse é um sistema, né, professor? Essa questão do controle dos desvios, principalmente, né, e no caso de tamanha monta como esse, é que, primeiro, começa pela própria formação interna da Brigada Militar, a preparação dos policiais, quando ele vem da sociedade. Então, eu preciso ter uma qualificação muito boa, uma preparação na formação desses policiais, uma formação ética, uma formação voltada para a cidadania, para a função pública que ele vai assumir. Né? Então, ele entra no Estado, ele entra na função pública, ele vai realizar uma função para a sociedade e de enorme importância, né? Que a função do policial é efetivar a Constituição, é garantir os direitos fundamentais, é garantir a segurança, mas mais do que a segurança, a pacificação social, a convivência social. E os policiais militares, principalmente, eles são aquela pessoa que a sociedade espera algo. Ela procura resolver seus problemas a partir desse policial. Então, ele precisa ter uma formação bastante apurada, né? Então, esse é o primeiro passo. E o segundo é como a instituição se organiza para apurar os desvios e dar a resposta imediata. Então, aí a função importante da Corregedoria da Brigada Militar, ela tem desenvolvido esse papel de ser objetiva, célere e eficiente nas investigações para dar a resposta. Olha, se você se corrompeu, se você se envolveu com criminalidade, você vai ter uma responsabilidade. E aí, além da atuação interna dos processos administrativos, claro, sempre respeitando a Constituição, ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, né? Tem que haver todo o respeito a esses direitos, mas dando a eficiência nessa apuração e aí a sequência junto à Justiça, especialmente na centenária Justiça Militar. Uma questão... por favor, está com pouquíssimo tempo, só para complementar, a apuração, o inquérito policial militar, diferente do inquérito policial realizado pela Polícia Civil, ele é encaminhado, por exemplo, para o fórum. Se o promotor entendeu que não há elementos para oferecer a denúncia, ele pede o arquivamento, se o juiz concordar, arquiva, está arquivado. Sim. Só desarquiva com novas provas. Perfeito. Na Justiça Militar, ocorre a mesma coisa. Só que, quando o juiz acolhe a promoção de arquivamento do promotor da Justiça Militar, este inquérito vai para a Corregedoria e a Corregedoria faz um novo olhar. Sim. E se entender que não deveria ter sido arquivado, que deveria ter sido proposta uma denúncia, o corregedor leva isso ao pleno, se o pleno concordar, vai ao procurador-geral para que analise de novo, Procurador-Geral de Justiça. Claro. Quer dizer, então, há um rigor maior no controle do policial militar. Bom, a gente vê que é segurança para quem trabalha e está nas ruas, segurança também para a população, né, que tem um bom serviço. Bom, doutor Amílcar, seja sempre bem-vindo, uma honra recebê-lo. Muito obrigado. Professor, o senhor é da casa. Obrigado. E professor Paulo Regis, da mesma forma, o senhor é da casa e vamos nos encontrar no próximo Direito em Pauta. Sem dúvida. Até o próximo. Até o próximo. Sejam sempre bem-vindos.